Paz de Cristo, meus queridos, mais uma vez aqui estamos reunidos para estar na presença de Deus, para louvar o nome do Senhor Jesus. E é uma honra ter vocês aqui com a gente. Nesse momento nós vamos iniciar o nosso culto de adoração. Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu vou pedir que você abra ela no Salmo 50. Se você não está com ela, anota aí, depois você acompanha lá, porque essa palavra é bênção. A gente vai ler sempre na versão NVI hoje. E hoje não vamos ler o salmo inteiro, porque esse salmo é um salmo extenso, mas nós vamos ler alguns trechos. Salmo 50, a partir do versículo 1, diz assim: Fala ao Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. De Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. O nosso Deus vem e certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e uma violenta tempestade ao seu redor. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis e mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Os céus proclamam a justiça divina, pois o próprio Deus é o juiz. E aí lá no versículo 14, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, clame a mim no dia da sua angústia, eu o livrarei e você me honrará. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te entronizar no nosso meio, nós queremos te adorar, queremos te exaltar, meu Deus, porque, Pai, isso que acabamos de ler, esse salmo que acabamos de ler, ele faz menção, Pai, à nossa redenção, ele faz menção ao resgate de quando o Senhor virá à terra para nos juntar e nos recolher, meu Pai. Faz menção da nossa redenção para que possamos estar contigo pela eternidade, Pai. O Senhor disse aqui: ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. O sacrifício foi o Senhor quem proporcionou. Foi o sangue do Senhor Jesus que o Senhor enviou a essa terra, Pai, para que morresse no nosso lugar. É o sacrifício perfeito que partiu do Senhor, que partiu do teu coração, que partiu do teu trono, para que nós pudéssemos ter aliança contigo, uma aliança eterna. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te exaltar, queremos te adorar, meu Deus. Pai, nós queremos invocar o teu nome, queremos te adorar. Pai, que a nossa vida seja um louvor ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, ser conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa vida, que o Senhor possa, Pai, nos conduzir, nos trazer sabedoria, meu Pai, nos revestir para que nós possamos seguir o caminho que o Senhor tem para nós, meu Pai. Nós te adoramos, meu Pai, e te pedimos, meu Deus, que o Senhor seja com a gente, que a tua presença, Pai, jamais se aparte de nós, mas que o Senhor sempre seja conosco, meu Pai, em toda a jornada, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, amém, amém. Hoje nós vamos receber um irmão, um adorador lá de Brasília, o irmão Formiga. Se você já estiver online aí, Rani, pede para participar aqui, que vamos adorar a Deus. Amém? Rani já tinha falado para mim que estava em stand-by, estava esperando. A hora que você conseguir, Rani, só dá um toque aí. Amém. Enquanto o Rani entra, eu vou dizer para vocês aqui já os recados. Na terça-feira, à noite, aqui na Espanha, nós temos o nosso grupo de conexão, que é o que normalmente chamamos de célula, mas a palavra célula aqui na Espanha é muito mal vista, tem uma conotação muito ruim.
Então, apesar de sim ser uma célula, nós usamos a expressão grupo de conexão, porque é um grupo onde nós nos conectamos. Aqui na Espanha acontece na terça-feira, às 8h30 da noite. Se você estiver nos acompanhando de Portugal, é às 7h30 da noite. Se você estiver nos acompanhando do Brasil, é às 3h30 da tarde. Nós temos o grupo presencial aqui, mas também temos um link. Então você pode participar conosco online de onde você estiver. Amém? Vem ser família com a gente, vai ser bênção demais. Anne, Bia, glória a Deus pela vida de vocês. Que o Espírito Santo possa usar vocês para que nós possamos ser conduzidos a adorá-lo. Amém? Bênção demais ter vocês aqui com a gente. Saudade de vocês, meus irmãos. Tá ouvindo aí, Rainha? Aparentemente, a gente está com um probleminha na conexão aqui. Rani, você está me ouvindo? Pode sair, faz de novo, outra coisa. Rani, eu não sei se você está ouvindo, mas para a gente aqui está travado. Então, se você puder sair e entrar de novo. Acho que eu fiz. Não sei se você consegue desconectar ele aí para ele poder solicitar de novo. Já solicitou? Amém. Enquanto o Rani conecta aqui, junto com a Bia, vamos fazer uma oração para apresentar a Deus esse nosso momento, apresentar a Deus esse nosso culto racional, esse tempo que nós escolhemos dedicar a Ele. Amém? Então, se junta a mim nessa oração, em nome de Jesus. Pai amado, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós escolhemos estar aqui nesse horário. O Senhor nos deu a opção, meu Pai, e nós escolhemos o Senhor. Nós escolhemos ter o Senhor como o primeiro da nossa vida. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, sobre a nossa vida, meu Deus, com a Tua presença, meu Deus, com a Tua glória. E, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, para que não haja, meu Deus, intercorrências ou travamentos, Pai, mas que tudo possa fluir para que possamos entronizar o Teu nome e adorar o Teu nome, que possamos estar, meu Deus, nesse tempo de culto racional ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Entraram? Glória a Deus. Glória a Deus, Jane. Glória a Deus, Bia. Prazer imenso estar com vocês aqui. Saudade de vocês. Do Formiguinha também. Saudade, família! Bênção demais. Opa, saudade de vocês também. Bênção demais. E que o Espírito Santo possa revestir vocês para que vocês possam nos conduzir para uma adoração a Deus que venha a tocar os céus. Amém? Amém. Bem, eu saúdo os irmãos aí com a paz do Senhor. Amém. Peço desculpas aí que a gente teve alguns problemas técnicos aqui na hora de entrar, mas agora a gente vai poder adorar o único que é digno, não é? Amém.
Anny, eu vou deixar o meu microfone desligado aqui porque o tempo do nosso retorno está um pouquinho diferente do que chega para você, só para não atrapalhar vocês aí, mas o microfone é de vocês, que o Espírito Santo possa usar vocês nessa adoração em nome de Jesus. Glória a Deus. Capacitado.
Ó Deus, Deus maravilhoso. Nós queremos estar aqui nesse local, Senhor, agradecendo o teu nome, Senhor. Reconhecer, ó Pai, o teu poderio, Pai. Ô Pai, não há nada impossível para ti, meu Deus. Tu pode todas as coisas, Senhor. Nós te pedimos nessa hora, Pai. Toma cada vida aqui nessa live, Senhor. Ô Pai, que nós possamos, ó Pai, sentir a tua presença, Pai, que é o maior presente, Pai. Ô Deus querido, que continuamente, ó Pai querido, nós vamos, ó Pai querido, estar contigo, Pai. Que nós possamos falar contigo todas as manhãs, Senhor. Nós possamos, ó Pai querido, nos apresentar a Ti, ó Deus. Ô Pai querido, Senhor, que Tu tem conhecimento do nosso levantar, do nosso deitar. E que Tu conhece, Pai querido, cada movimento nosso, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nessa hora, Pai. Toma, Pai querido, as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Que nós vamos a reconhecer, ó Pai querido, o Teu poder, Pai. O Teu agir, ó Pai querido, o Teu sobrenatural sobre as nossas vidas, Pai. Que nós vamos, ó Pai querido, lá entender, ó Pai querido, que sem Ti não somos nada, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. E pedimos, Pai, toma as nossas vidas, Senhor, na Tua presença, Pai. Que nós venhamos sentir, ó Pai, o Teu poder, Senhor. Porque só Tu és poderoso, Deus. Só Tu és poderoso, Deus. Poderoso. 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 Por Ti. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai amado, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. De Ti, meu Pai, procedem todas as fontes de poder, de autoridade. Todas as fontes, meu Pai, procedem do Senhor. Todo o governo emana de Ti. Toda autoridade é Tua. Toda a glória é Tua. Toda a honra é Tua. E nós ansiamos por Ti, meu Pai. Como nós acabamos de declarar, meu Deus. Ansiamos por Ti. A nossa alma anseia por Ti. Aleluia, Senhor Jesus. Que seja o Senhor entronizado nesse lugar. Que seja o Senhor entronizado nas nossas vidas. Nas nossas casas. Pai, que a chama do Teu Espírito possa acender e possa arder no nosso interior, meu Pai. Para que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. Para que o Senhor seja engrandecido nas nossas vidas. Para que nós possamos, meu Deus, viver para Te exaltar em todo o tempo, em todos os dias. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Rani, Bia, bênção demais. Glória a Deus pela vida de vocês. Se vocês puderem ficar aí para entrar com a gente no final, para a gente fazer mais um louvor, mais uma adoração, vai ser bênção demais. Aí pode sair, para vocês não ficarem aparecendo o tempo todo, mas no final você pede para participar de novo e vamos adorar a Deus, porque vai ser bênção demais. Amém? Glória a Deus por vocês. Amém. Glória a Deus. Gente, que bênção.
Que bênção, que presença de Deus. Amém. Amém. Meus queridos, abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Algumas das passagens que nós vamos ler hoje, eu já tenho lido nos últimos sábados, porque o que o Espírito Santo tem ministrado vem sendo uma sequência, vem sendo uma série de coisas que vem se complementando. Então, em Gênesis 12, versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você serão todos os povos da terra serão abençoados. Eu quase falei de memória uma outra versão, mas por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Então aqui a gente tem Deus chamando Abrão, falando: Abrão, sai da sua terra. Você não sabe o destino. Você sabe que existe uma jornada. Você sabe que existe um processo. Então sai da sua terra. Sai do meio da sua parentela. Porque no meio da jornada, porque no meio do caminho, eu vou revelar o destino para você. E Abraão foi. A gente já falou sobre isso outro dia. Ele levou Ló, que era um sobrinho que ele tinha como filho adotivo, porque o pai de Ló era morto e Abrão era o tio mais velho. Então Abrão assumiu essa responsabilidade, levou Ló consigo. E nessa jornada, no meio do deserto, Deus abençoou, Deus multiplicou os bens, Deus fez com que ele enriquecesse demais. E depois que então aconteceu de Abrão tomar a decisão, quando Ló já estava estável, já tinha os seus bens, também já era rico, já era um homem feito, Abrão virou para Ló e falou: Ló, agora está na hora, segue o seu rumo, que eu vou seguir o meu rumo, que não tem mais espaço para a gente trabalhar junto, porque os nossos rebanhos são grandes demais. Então, depois que eles se apartaram, Deus apareceu para Abrão outra vez e falou: olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Tudo isso que você está vendo é a terra que eu vou te dar. Então, ele falou no começo: sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E lá na frente, muitos anos depois, ele virou para Abrão e falou: Abrão, agora olha a sua volta, porque essa é a terra que eu quero te mostrar. Essa é a terra que eu vou dar para a sua descendência. A gente está falando de um processo, de uma jornada. E nessa jornada, Deus sustenta. E nessa jornada, Deus tem derramado bênçãos. Deus fez com que Abrão enriquecesse no meio da jornada. No meio do deserto, Abrão se tornou um homem rico. Amém? Isso aconteceu em uma série de outros eventos. Nós não vamos falar aqui porque senão a gente ficaria horas ministrando sobre isso e não temos todo esse tempo, infelizmente. Quem sabe um dia nós fazemos uma vigília, aí nessa vigília a gente pode aprofundar e trabalhar o tema até esgotar ele. Hoje, infelizmente, não temos como. Então, vou só citar alguns cenários. Tá? A gente tem um cenário que a descendência de Abrão se tornou escrava no Egito e Deus tirou eles do Egito através de Moisés. Quando eles saíram do Egito, eles saíram da escravidão e saíram de lá ricos, porque Deus fez com que eles levassem consigo os bens, os tesouros do Egito. Então, Deus sustenta e Deus prospera, mesmo no meio de um processo doloroso, mesmo no meio de um processo difícil, mesmo no meio de um processo de deserto ou até mesmo de escravidão. Deus sustenta, Deus não permite que falte o que é necessário. No deserto, Deus sustentou Israel com o maná e com as codornizes.
Deus não permitiu que faltasse o que era necessário para eles. Deus fez com que as roupas que eles vestiam não envelhecessem. As crianças cresciam e as roupas cresciam junto com elas, para que eles tivessem o que era necessário. Mesmo no meio do processo, mesmo no meio de um deserto, mesmo no meio de uma escravidão, Deus não permite que falte aquilo que é necessário. Mas nós estamos falando de um processo, estamos falando de uma jornada. E eu quero pedir que vocês abram a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 20. Eu vou dar um minuto para vocês abrirem. Essa mídia aqui tá top, né, gente? Vocês estão vendo que a gente está quase com uma grua aqui, fazendo a transição de ângulo, papapá. Bênção demais. Glória a Deus pela nossa mídia. Te amo, meu amor. Aqui eu sou casado com a mídia é bênção. Então vamos lá. Esdras 8, do 20 ao 23. Trouxeram ainda... Começou com trouxeram ainda, deixa eu contextualizar. Tá? Esdras era um sacerdote, e Esdras, sendo um sacerdote, ele teve autorização do rei da Pérsia para reconstruir o templo de Jerusalém. E várias pessoas se juntaram a ele de todas as filiações, de todos os ramos, de Judá, de Benjamim, de Levi, e tem uma contagem das pessoas que faziam parte dessa galera que estava indo com Esdras para Jerusalém para reconstruir o templo de Deus. E então no versículo 20 começa assim: trouxeram ainda, além dessa galera toda que já tinha se juntado a eles, 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham os seus nomes registrados. Ali, junto ao rio de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e os nossos filhos, com todos os nossos bens. Eu tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Amém? Então, a gente tem uma situação. Esdras conseguiu autorização para reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Esdras tinha testemunhado de Deus. E testemunhando de Deus, Esdras disse: a mão de Deus está sobre aqueles que são fiéis, aqueles que o buscam. E Deus não vai permitir que aconteçam coisas ruins com essas pessoas. Mas Deus vai ser contra aqueles que o abandonam. E depois desse testemunho, Esdras não tinha como virar para o rei e falar: ei, me dá soldados para escoltar a gente. Porque senão o testemunho dele não ia valer de nada. O rei ia falar: mas e o seu Deus? Onde ele está? Seu Deus não é com vocês, não guarda vocês? Você precisa dos meus soldados? Então, ele não fez isso, não pediu soldados. Ele fez antes, foi um jejum. O que ele fez antes foi orar a Deus, foi apresentar a Deus, foi pedir que Deus fosse com eles, como ele já tinha testemunhado que Deus seria. E o final desse trecho é maravilhoso. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Porque Deus responde às nossas orações. Amém? Deus responde às nossas orações.
E a gente está falando de jornada. Mas a gente está falando também da presença de Deus. Porque essas jornadas todas não foram jornadas aleatórias. Nós falamos na semana retrasada sobre desertos que nós mesmos nos colocamos e desertos que Deus nos leva. Nós tivemos o exemplo de um e de outro. Mesmo no deserto que Elias entrou sozinho, Deus sustentou ele naquele deserto. Mas os processos que é Deus que nos conduz, que a presença dele está no centro de tudo. Ele é com a gente. Ele não precisa olhar para nós e se lembrar de nós para abençoar e não deixar faltar nada. E para nos guardar. Não precisa. Porque ele já está conosco. Ele já está no nosso meio. Amém? Então, tudo que a gente está falando são cenários que envolvem a presença de Deus nitidamente. Abrão falou com Deus. Aliás, Abrão obedeceu a Deus quando Deus falou com Abrão. Abrão saiu da terra dele, da parentela dele, e Deus foi com Abrão. Deus não mandou Abrão ir e falou, depois eu te encontro lá. Deus foi com Abrão. Em todo o tempo. A mesma coisa no Êxodo, quando a galera de Israel estava no deserto, estavam lá transitando e tal. A presença de Deus estava com eles em todo o tempo. Deus os acompanhava com uma coluna de nuvem, guardando eles do sol durante o dia. Deus guardava eles com uma coluna de fogo para iluminar a noite deles e para que eles tivessem aquecimento na noite gelada do deserto. Deus estava com eles em todo o tempo. Teve uma vez que Deus ficou irado com o povo de Israel por conta da incredulidade deles, da rebeldia deles. Deus virou para Moisés e falou, Moisés, pega essa galera e vai lá. Vocês podem entrar na terra, vocês vão conquistar, mas eu não vou com vocês. Moisés falou, não. Se o senhor não for, não manda a gente ir. Se o senhor não for, não manda a gente ir, porque a tua presença é mais importante. A tua presença é o centro dessa jornada. Então aconteceu com Abrão. Aconteceu com Moisés. Aconteceu com Esdras, como a gente acabou de ler. Porque Esdras levou o povo a orar, a jejuar, e Deus os abençoou, e Deus guardou a jornada deles. Amém? Nós estamos falando de jornadas, mas estamos falando da presença de Deus. Deus colocou no coração de Davi de construir uma casa para Deus. Não foi Davi que construiu. Deus falou, você não vai construir porque a sua mão tem sangue. Você foi um homem guerreiro e a sua mão está cheia de sangue. Então, você não vai construir essa casa, mas o seu filho vai. E aí, Davi, então, falou, mas eu quero ter a presença de Deus comigo. E Davi estabeleceu em Jerusalém um tabernáculo onde dia e noite, 24 horas por dia, se adorava a Deus, se exaltava a Deus, se louvava a Deus. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Na verdade, 360, porque Israel é pelo calendário lunar. Então, 360 dias por ano, ou 390 quando tinha um mês a mais. No Mergulhando na Palavra, a gente fala sobre isso. Se você quiser se juntar a nós no estudo bíblico, vai ser bênção. Amém? Então, todos os dias do ano, em todas as horas do dia, tinha gente adorando a Deus e louvando a Deus no tabernáculo de Davi, no tabernáculo que Davi estabeleceu. Mas a Arca da Aliança tinha que falar, porque a presença de Deus física no meio de Israel estava na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança não estava em Jerusalém. Então, diz em 2 Samuel, capítulo 6. Eu já vou lendo enquanto vocês abrem, tá bom? De novo, a partir do versículo 1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a Arca de Deus. Arca sobre a qual é invocado o nome.
o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, um sumo sacerdote, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus porque os bois haviam tropeçado. Então, olha só, a arca de Deus ia cair da carroça. Uzá, filho do sumo sacerdote, Uzá, levita sacerdote, colocou a mão na arca para segurar, para proteger a arca, para que a arca não caísse. Mas a ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia atacado Uzá. E até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá, porque Uzá pereceu ali. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, o giteu. Obed-Edom era levita também. Isso é relevante, porque a presença de Deus estava com os levitas, que eram a tribo sacerdotal. Era a tribo que tinha herdado a presença de Deus. Então, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o giteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom por tudo que ele possui, e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam uns 3 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, esposa de Davi, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu uma rosca, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita na multidão. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Aqui a gente tem nessa jornada um detalhe que é chave. Chave de tudo. Chave do nosso procedimento. Porque a intenção de Davi era boa. Mas Deus havia estabelecido procedimentos. Deus havia estabelecido procedimentos. A Arca da Aliança, ela tinha olhares, 2 de cada lado, por onde eram passadas madeiras longas, para que essas madeiras fossem postas sobre o ombro de levitas e que os levitas transportassem com reverência a Arca da Aliança, a Arca de Deus. Davi, não sei se ele não conhecia esse procedimento, ou se ele simplesmente ignorou esse procedimento. Abinadab era o sumo sacerdote. Os filhos de Abinadab
eram sacerdotes, eles deviam conhecer o procedimento. Mas eles colocaram a Arca da Aliança numa carroça de bois. Não foi o que Deus pediu. Não foi a reverência que Deus exigiu. Não foi a santidade, a santificação que Deus esperou para o procedimento de uma caminhada na presença dele. E assim, quando os bois tropeçaram, Uzá colocou a mão para proteger a arca. Mas aquilo foi visto por Deus como um desrespeito, porque ele feriu o protocolo e Uzá morreu. Não sei se Davi já conhecia ou não o procedimento, mas você vê que depois a coisa é diferente. Os levitas levavam a arca sobre seus ombros, vestidos com vestes de linho sacerdotais. Davi estava vestido com vestes de linho sacerdotais. A arca era transportada por curto espaço e então eram apresentados sacrifícios a Deus para que o protocolo fosse cumprido, para que se exaltasse e se reconhecesse a santidade de Deus, para que se reverenciasse a glória dele. E então eles chegaram na cidade de Davi com muita festa, com muita festa. E nessa festa, Deus se agradou. Porque a gente ouve falar depois. A gente não vai falar hoje, eu já falei para vocês. Um dia, quem sabe, a gente faz uma vigília aqui, ou vocês podem mandar mensagem aí para a gente fazer uma turma online, no Mergulhando na Palavra, do estudo bíblico, e aí a gente consegue aprofundar esse tema. Hoje, infelizmente, não dá tempo, mas a gente tem Deus se agradando da atitude de Davi, a gente tem a presença de Deus permanecendo com Davi até o fim dos seus dias, e Davi sendo chamado do homem segundo o coração de Deus. Davi não era perfeito, mas a essência dele ansiava pela glória de Deus, ansiava pela presença de Deus. E ele aprendeu que ele precisava se santificar. Amém? Amém. Atos capítulo 1, versículo 7. Vamos seguir lendo versão NVI em português. Um dia, quem sabe, a gente lê na versão NVI em castelhano também. Também. Estou falando em espanhol já aqui quase. Se você quiser que a gente faça cultos em espanhol, manda mensagem para a gente pedindo, porque hoje nós temos feito cultos em português somente porque as pessoas que nos acompanham são brasileiras, ou todas, ou quase todas, mas não tivemos pedidos para que começássemos a fazer cultos em espanhol, em castelhano. Então, se você quer que nós comecemos a fazer, se para você é relevante, é importante, então manda mensagem para a gente quer ter um tempo com você também. Amém? Vai ser bênção demais. Atos 1, 7. Jesus estava falando com os discípulos, com os apóstolos, antes dele ser levado aos céus. E ele diz assim: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. No versículo 9 fala que então Jesus foi elevado aos céus diante dos olhos deles. Mas o que eu quero trazer para vocês é isso, é a promessa de que Deus nos estabeleceu um propósito de uma jornada, porque nós receberíamos poder para ser testemunhas dele, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Amém? Hoje, nós somos uma igreja missionária. Estamos aqui na Espanha. Aqui na Espanha, hoje, não havia igreja de Bola de Neve. Tá?
Então, nós somos uma igreja missionária aqui na Espanha. Aqui na Espanha, existem igrejas evangélicas. Eu tenho falado isso algumas vezes, não sei se você já me ouviu falando disso em algum ponto, mas aqui existem igrejas evangélicas. Só que essas igrejas evangélicas que existem aqui, sabe o diagrama de Pareto? 80-20? Eu acho que não chega nem a ser Pareto, acho que 90% das pessoas que vão a essas igrejas são imigrantes. Tem muitos imigrantes que vêm para a Espanha, da América Espanhola, do Brasil, da África, de outros países da Europa, do Oriente Médio, da Ásia. Então, a gente tem uma série de imigrantes que vêm para cá. Tá? E a maior parte das pessoas aqui na Espanha que se une às igrejas evangélicas é constituída por imigrantes. Os espanhóis praticamente não foram alcançados. O nosso trabalho, a nossa luta, a nossa oração, o nosso clamor, e eu peço para vocês que se unam a gente nessa oração, é para que Deus possa tocar no coração dos espanhóis, para que Deus possa alcançar o coração deles, para que essa palavra que nós estamos anunciando venha chegar ao coração deles também. Para que não só os imigrantes, mas que os espanhóis cheguem na igreja e sejam cheios da presença de Deus, sejam cheios do Espírito Santo e eles mesmos passem a se tornar testemunhas para alcançar outros espanhóis, para alcançar outras pessoas que vivem na Espanha. Então, esse é o nosso clamor, essa é a nossa postura, esse é o nosso posicionamento, é aquilo que nós temos nos dedicado, é aquilo que nós temos chorado diante de Deus. E eu peço para vocês que se unam a nós nessa oração. Porque Jesus disse que nós receberíamos poder do Espírito Santo para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Os povos todos precisam conhecer Jesus. Os povos precisam conhecer Jesus. A salvação tem que alcançar essa galera. Essa é a luta que nós temos enfrentado aqui. E nós não vamos desistir. Porque o processo, a jornada, é onde a presença de Deus está com a gente. No processo, na jornada, é onde Deus derramou o maná. É onde Deus enriqueceu Abraão. É onde Deus se revelou. É onde Deus apareceu para Moisés na fenda da rocha. É onde Deus apareceu para Elias. É no processo, é na jornada. Então, nessa jornada, o que nós não podemos fazer é desistir, é olhar para trás, é desanimar. Nós temos que saber que Deus está com a gente hoje, amanhã e em todo o tempo. Eu falo com a gente, mas estou querendo dizer com você também. Porque talvez a sua jornada não seja vir aqui para a Espanha. Talvez seja. Então, coloque isso em oração. Talvez seja. Se você está aqui assistindo essa palavra, talvez seja. Coloque isso em oração diante de Deus. Mas talvez a sua jornada não te traga para cá. Talvez te mantenha no país onde você está. Talvez te leve para algum outro país que não é a Espanha. Mas o processo é de Deus, a jornada é de Deus. Amém? E nessa jornada, o que você não pode fazer, assim como nós não podemos fazer, é olhar para trás, é desanimar, é desistir no meio da jornada. Não é um mar de rosas. A gente aqui enfrenta dificuldades, a gente aqui enfrenta batalhas. E eu não vou ficar me lamentando das dificuldades, porque eu sei que Deus tem me sustentado. Porque eu sei que Deus não desampara. E porque eu sei que mesmo havendo dificuldades, a bênção de Deus está conosco. A bênção está conosco. A porção vai continuar sendo derramada. O pão de cada dia Ele vai continuar nos dando.
Ele não vai permitir que nós caímos em tentação ou que venha sobre nós alguma coisa que esteja acima da nossa capacidade de suportar. Deus é com a gente, Ele vai continuar sendo. Deus é com você e Ele vai continuar sendo com você. Amém? Efésios 6. Finalmente, versículo 10. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão ou com a preparação do evangelho da paz. É o evangelho que nos conduz na nossa jornada. É o evangelho que conduz a nossa jornada. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É o Evangelho que nos prepara para a jornada. É o Evangelho que nos conduz na jornada. É o Evangelho que é o motivo da nossa jornada. Da minha, da sua, da nossa jornada. É o Evangelho que é o motivo. É o id. Jesus disse 2 ids. Jesus disse para nós irmos e anunciarmos o Evangelho a todas as pessoas, a todas as tribos, a todas as nações. Jesus disse para nós irmos e fazermos discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 2 mandamentos, 2 ordenanças para nós irmos. Ele nos comissionou para uma jornada. Qual a jornada que você está trilhando? Eu não sei qual a jornada que você está trilhando, mas eu posso te dizer o seguinte: se a tua jornada estiver pautada pelo Evangelho e alinhada com o propósito que Deus tem para a sua vida, a presença de Deus é com você. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar perecer no meio do caminho. Ele é com você. Mas a gente não pode simplesmente olhar para o processo, para a jornada. Porque a jornada é um meio que vai nos levar a um fim. Então, para a gente encerrar, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Essa é a nossa esperança. Nós não estamos pautados por uma jornada, para morrer no meio da jornada, para morrer no meio do caminho. Nós estamos em uma jornada. O caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho é Jesus. Nós estamos em uma jornada em Jesus, seguindo o propósito do Evangelho. Mas o nosso destino, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Então, a sua jornada, a minha jornada, ela pode ter dificuldades nesses dias de hoje. Ela não precisa ser uma jornada simples ou fácil em todos os aspectos. Mas
Deus nos sustenta nessa jornada, Ele não nos desampara. E Ele nos conduz pelo caminho. E diz a Bíblia que Ele permite que venham tentações, mas não acima da nossa capacidade de resistir ou de suportar. E que antes de vir a tentação, Ele já providenciou o livramento. Porque a nossa jornada é em Jesus. E o nosso destino, a nossa cidadania está nos céus. Amém? Então, eu quero convidar vocês para uma oração. Se você hoje diz para mim, Daniel, eu tenho trilhado uma jornada que não tem sido aquilo que Deus tem. Eu tenho trilhado um caminho que não é Jesus. Eu tenho trilhado um caminho que tem, na verdade, me afastado dele, eu me levado numa paralela, mas eu não estou em Jesus. Eu quero me reconectar a ele. Eu quero voltar a esse caminho. Não sei se você já teve a oportunidade de entregar sua vida a ele ou não, Deus. Mas, independente de ser a primeira vez ou não, se você precisa retomar esse caminho, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Então, feche os seus olhos e repete assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu decidi me reconectar ao Senhor. Hoje eu entendi que a jornada não é um castigo, mas é um processo no qual eu me aproximo da tua presença. Então me reconecta ao Senhor. Que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Que a tua presença jamais se aparte de mim. Mas que o Senhor seja comigo. Hoje. E até o fim dos meus dias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Anne, Bia, estão por aí? Vamos adorar mais uma canção, vamos festejar, celebrar a presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu vou desligar o microfone aqui de novo. Repita aí, meu querido. Estou te esperando. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando para ver e que vai. Meu coração aberto já está. Te peço de encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho. Somente ele não sabe. Só quero na presença. Hoje não vou te falar. Só quero entrar minha voz te dizer que a você está me agora. Só quero estar. Hoje não vou te perdoar. Só quero a minha voz pra te dizer que a tua graça está
Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer. E então, meu coração aberto já tem. Te peço, deixa em breve não sou. Eu só quero hoje não vou te só quero pra minha mão te dizer que a tua graça eu só quero descansar. Hoje não vou te pegar. Só quero pra te dizer que a graça está Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Sair daqui, deixa sair daqui, eu quero sair daqui, eu não quero sair daqui, deixa eu só quero Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom, Pai, estar na tua presença, meu Deus. Como é bom estar na tua presença, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor venha sobre nós. Que a tua presença jamais se aparte de nós, porque é só o que nós queremos. É a tua presença, meu Pai, ela é tudo para nós, é tudo que nós queremos na nossa vida. É que o Senhor jamais nos desampare, que o Senhor jamais deixe de caminhar com a gente, que a tua presença jamais nos desampare, mas que o Senhor siga conosco nessa jornada, meu Pai. Que o Senhor possa guiar os nossos passos, que o Senhor possa nos conduzir, meu Pai, nessa jornada, para que nós possamos trilhar o teu caminho para a nossa vida, para que possamos trilhar o caminho que o Senhor estabeleceu para nós, meu Pai. E, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja exaltado, que as pessoas, ao olharem para nós e para aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, possam dizer: eu quero essa alegria, eu quero essa felicidade, eu quero essa paz, eu quero esse Jesus que eles vivem, eu quero esse Jesus que eles anunciam com tanta alegria. Eu quero esse Jesus que sustenta eles quando tudo parece impossível. Que a nossa vida possa testemunhar e testificar do Senhor em Jerusalém,
Judéia, Samaria e até os confins da terra, onde nós possamos seguir, meu Deus, conduzidos pelo Evangelho, calçados no Evangelho, naquilo para o qual o Evangelho tem nos preparado, meu Pai. Que o Senhor seja exaltado e engrandecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Rani, Bia, beijo enorme para vocês. Amo vocês. Muita saudade. Pro Formiguinha também. Que vocês saibam que vocês sempre têm lugar no nosso coração. Que o dia que vocês vierem para cá, a gente vai fazer questão de hospedar vocês aqui em casa, para que vocês possam ter um tempo com a gente aqui na Espanha. Tá bom? Deus Obrigada, abençoe viu? Deus abençoe. Saudade de vocês. Que Deus abençoe a casa de vocês. Que essa Amém. entrega que vocês tiveram hoje, oferecendo o tempo de vocês para que nós pudéssemos adorar a Deus, que Deus possa ter se agradado disso. E que Ele possa ter recebido essa adoração e essa disposição de vocês como um incenso de aroma agradável. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Obrigado, Agora, gente. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Obrigada, gente. amém. Levanta sua mão. Levantar a mão é bíblico. A gente pode falar sobre isso no mergulhando. Que agora não dá tempo. Levanta sua mão, feche seus olhos e diz assim: se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. e nada me faltará. Agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá? quem impedirá? Vamos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai Pai nosso que nosso está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, Deus abençoe. Que vocês tenham um final de semana abençoado. Que vocês tenham uma semana abençoada. Se você conhecer alguém que o Espírito Santo colocar no seu coração que essa palavra é para essa pessoa, essa live ela vai ficar salva tanto no feed aqui da Bola de Neve Vigo, quanto no YouTube da Bola de Neve Vigo. Pega um desses links, manda para essa pessoa, porque o Espírito Santo tem uma obra a realizar nos corações. Amém? Deus abençoe. Se precisar de qualquer coisa, manda uma mensagem, a gente está à sua disposição. Tchau.